livro, Neste Instante, Novos Olhares sobre a Poesia Brasileira a partir dos anos 70, ou à volta dos anos 70, ele nasceu de uma pesquisa coletiva, não é? Então, eu comecei a estudar vários poetas à volta desse período, porque me interessava entender, na verdade, o Brasil contemporâneo. E eu acho que esses poetas, eles são o começo do contemporâneo. E ao mesmo tempo foi se formando um grupo de outros jovens pesquisadores que se interessavam pelo tema. Por exemplo, o Renan Wernberger, que é também organizador do livro junto comigo, ele estudou desde o começo da poesia concreta, principalmente o trabalho do Augusto de Campos. O Sérgio Bento estudou José Paulo Paes, que é um poeta mais antigo, mais velho, mas que nos anos 60 e 70 estava fazendo uma poesia bastante irônica e que tinha a ver com a situação política do Brasil naquele momento. Seu metaléxico: economiopia, desenvolvimentir, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. E além desses jovens, também professores foram se juntando a esse grupo de pesquisa. Então, na PUC, a Anita Costa Maluf, que tinha um trabalho muito bonito sobre a Ana Cristina César. Na Unifesp, o Leonardo Gandolfi, que escreveu aí sobre poetas menos estudados, como é o caso do Sebastião Uchoa Leite e o Jorge Vanderlei. O Roberto Zular, que é meu colega e que escreveu sobre o Vali Salomão, tem um trabalho bem interessante e original sobre o Vali Salomão. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. As pessoas têm orientações teóricas, pontos de vista, perspectivas de leitura diferentes. A gente não procurou unificar isso, porque interessa para o leitor ver abordagens, maneiras de ler poesia diferentes entre si. É muito mais rico. Por exemplo, Paulo Ferraz, que tem uma formação em história muito forte. E ele vai estudar, então, o Paulo Leminski, também mostrando as transformações históricas naquele momento, né, que o Paulo Leminski passou. Enfim, cada um tinha um trajeto de leitura, uma maneira de abordar o texto. Isso também enriquece o livro. Senhorita Chuva, concede-me a honra dessa contradança e vamos sair por esses campos, por essa chuva que cai sobre o teclado. Uma característica simpática desse nosso trabalho é que muitos destes jovens que escreveram sobre poesia são poetas, e muito bons, como é o caso do Fábio Weintraub, da Anita Costa Maluf, da Andréia, do Carlos. Quase todos aqui escrevem poesia e muito interessante. Eu creio que uma das grandes transformações desse momento é uma dessacralização da literatura e das artes. Há um desejo do artista em geral, do poeta, de chegar muito próximo do seu leitor, de conversar com o seu leitor. Então a gente vai ver isso, por exemplo, no Francisco Alvim, na Ana Cristina César, no Torquato Neto, no Leminski. Também o Cacaso é um outro poeta muito importante desse momento, que está nesse livro, estudado pelo Carlos, né? Que não era só, isso também é uma outra característica desses poetas, ele não é só poeta, ele é letrista de música popular, né? Então tem todo um trânsito entre a música popular, que naquele momento tinha uma importância enorme por causa da MPB e do tropicalismo, né? Então são poetas que têm isso de específico, né? Uma linguagem muito próxima, né? E uma poesia que muitas vezes parece imediata, do tipo, você leu, acabou, né? Mas conforme você vai relendo, você vai percebendo as sombras que estão por trás dessa poesia. O que essa poesia está dizendo sobre aquele momento e o que ela está dizendo para nós hoje, né? Na corda bamba, poesia eu não te escrevo, eu te vivo, e viva nós. Então, no meu texto, eu não trabalhei especificamente com um poeta em particular, eu deixei isso para os outros, né? Eu trabalhei pensando em 3 vertentes da poesia brasileira que naquele momento, de uma certa maneira, se superpõem. Uma primeira vertente que eu chamo de concreta ou construtivista, uma segunda vertente que eu chamaria de
engajada, ou talvez nacional popular, e uma terceira que eu chamo de contracultural, né? Ou talvez pós-tropicalista. Também gostaria de acrescentar que alguns desses poetas continuam ainda bem vivos e criando coisas novas muito importantes e interessantes, né? Eu percebo nos melhores poetas de hoje uma grande herança desta poesia que nos veio dos anos 60 e 70, transfigurada para as questões contemporâneas.